A gente começa hoje com uma daquelas perguntas que parecem simples, mas que no fundo definem o nosso mundo. Por que alguns países, tipo a Inglaterra ou os Estados Unidos, são tão incrivelmente ricos, enquanto tantos outros, sei lá, Egito, Serra Leoa, Bolívia, parecem presos num ciclo de pobreza? É uma diferença, assim, brutal. Define a vida de bilhões de pessoas. E para tentar resolver esse quebra-cabeça, a gente vai mergulhar de cabeça num livro que, olha, causou um rebuliço danado quando saiu. Por que as nações fracassam? De Daron Acemoglu e James Robinson. A tese deles é ousada. Joga por terra muita explicação que a gente ouve por aí. E só para dar uma ideia do peso dessa pesquisa, o trabalho por trás dela rendeu aos autores nada menos que o Prêmio Nobel de Economia. Eles abrem o livro com uma imagem muito forte, que é a dos protestos na Praça Tahrir, no Egito, em 2011. As pessoas na rua não estavam culpando o deserto, a cultura egípcia ou a falta de conhecimento dos seus governantes. Não. O alvo da raiva delas era muito claro. A corrupção, a falta de oportunidade, sabe? A sensação de que o país inteiro funcionava para enriquecer um grupinho no poder. E o argumento chocante do livro é que aqueles manifestantes, eles entendiam de economia política melhor que muito especialista. Eles estavam certos. Completamente certos. A tese central do livro é justamente essa. Essa divisão do mundo entre ricos e pobres não tem a ver com geografia, com cultura ou ignorância. Tem a ver com as regras do jogo, o que eles chamam de instituições. São as instituições políticas e econômicas que definem se um país vai prosperar ou fracassar. Então, o nosso trabalho aqui vai ser justamente esse: destrinchar o que são essas instituições inclusivas e extrativistas que eles tanto falam, e vamos tentar entender como as escolhas e os acidentes do passado criaram caminhos tão diferentes para as nações. E como isso explica a desigualdade que a gente vê hoje. É uma viagem pela história e pela economia para entender o presente. Perfeito. Então vamos começar pelo exemplo mais poderoso do livro, que funciona quase como um experimento de laboratório na vida real. A cidade de Nogales. Me parece um ótimo ponto de partida para a gente entender o que são, na prática, essas instituições. É o exemplo perfeito porque isola a variável. Imagina uma cidade, Nogales, cortada ao meio por uma cerca. De um lado, Nogales, Arizona, nos Estados Unidos. Do outro, Nogales, Sonora, no México. A geografia é idêntica, o clima é o mesmo, as pessoas têm a mesma origem, a mesma cultura, comem a mesma comida, mas a vida é outro universo. E quão diferente esse universo? É gritante. Do lado americano, a renda familiar média é de uns $30 mil por ano. A maioria dos adultos terminou o ensino médio, a expectativa de vida é alta, as ruas são seguras, existe lei, existe ordem e os cidadãos podem votar e criticar os políticos sem medo. Do outro lado da cerca, a renda é 3 vezes menor. Muitos adultos não terminaram a escola, a mortalidade infantil é mais alta, a criminalidade é um problema sério e a democracia é, historicamente, muito mais frágil. A lição de Nogales é brutalmente clara. Não são as pessoas, a cultura ou a geografia. São as regras, as instituições. Ok, isso é muito impactante. Mas vamos detalhar um pouco. O que seriam as instituições econômicas que fazem o lado americano de Nogales funcionar tão melhor? Basicamente, as instituições econômicas inclusivas, como as dos Estados Unidos, se baseiam em alguns pilares. O principal é a garantia do direito à propriedade privada para a grande maioria da população. Isso significa que você pode ter uma ideia, abrir um negócio, comprar uma casa e o Estado não vai tomar isso de você arbitrariamente. Certo. Existe um sistema de leis previsível, um judiciário imparcial para resolver disputas e o governo oferece bens públicos cruciais como educação, saúde, infraestrutura que permitem que as pessoas usem seus talentos. O resultado é que as pessoas têm incentivo para trabalhar, para poupar, para investir e inovar. E o livro dá algum exemplo de como isso funciona na prática? Desse incentivo gerando resultado? Sim. Um dos melhores é o de Thomas Edison. Ele não nasceu em berço de ouro, lá no século XIX, mas ele vivia num sistema que tinha um escritório de patentes que funcionava.
Ele registrou mais de 1.000 invenções. Com a garantia da patente, ele conseguiu atrair investimentos, abrir empresas como a General Electric e ficar rico. O sistema o recompensou pela criatividade e pelo esforço dele. E milhões de outras pessoas em menor escala seguiram o mesmo caminho. Certo. E do outro lado da moeda? As instituições extrativistas. Como é que elas funcionam? Ou melhor, não funcionam? Elas são um espelho invertido. São desenhadas não para criar riqueza, mas para extrair riqueza de uma parte da população e transferi-la para uma elite. No México, historicamente, os direitos de propriedade nunca foram tão seguros para o cidadão comum. O acesso ao mercado é controlado por monopólios e oligopólios que usam seu poder político para impedir a concorrência. Quer dizer, então, que o mesmo empresário, com a mesma mentalidade, pode ser um gênio da inovação em um lugar e só um aproveitador de conexões em outro? O sistema é realmente tão determinante assim? É exatamente esse o ponto. O livro contrasta o Edison com o Carlos Slim, o bilionário mexicano. Grande parte da fortuna dele veio da privatização do monopólio estatal de telecomunicações, que ele comprou por um preço camarada. Graças a conexões políticas, imagina. Exato. E depois operou com pouquíssima concorrência, cobrando preços altos. O livro conta que quando Slim tentou entrar no mercado americano, ele não conseguiu replicar o sucesso. As instituições inclusivas dos Estados Unidos, com suas leis antitrustes, suas agências reguladoras, não permitiram que ele usasse as mesmas táticas. O sistema o forçou a competir de verdade. Isso mostra que os incentivos criados pelas instituições moldam o comportamento. Entendi a parte econômica, mas fico com uma pulga atrás da orelha. Essas regras, por mais justas ou injustas, elas não aparecem do nada. Alguém tem que ter o poder de criá-las e de garantir que sejam cumpridas. Imagino que é aí que a gente sai da economia e entra de cabeça na política, não é? Exatamente. A política é a mãe de tudo isso. As instituições econômicas são um produto direto das instituições políticas. Se a política de um país é inclusiva, ou seja, se o poder é distribuído de forma ampla e existem limites reais ao exercício desse poder, o que os autores chamam de pluralismo e freios e contrapesos, então é muito provável que surjam instituições econômicas também inclusivas, porque nenhum grupo sozinho tem poder suficiente para manipular as regras só a seu favor. E o contrário também seria verdade, imagino. Sim. Se as instituições políticas são extrativistas, concentrando o poder numa elite pequena e sem limites, essa elite vai usar o seu poder para criar instituições econômicas que a beneficiem. Vão criar monopólios, expropriar terras, negar direitos, tudo para extrair a riqueza do resto da sociedade e se perpetuar no poder. Espera aí, isso parece um ciclo que se retroalimenta. Se uma elite política cria regras econômicas para se beneficiar, e essa riqueza dá a eles mais poder político para comprar juízes, exércitos ou fraudar eleições, como um país sequer consegue sair disso? Parece uma armadilha sem saída. Você descreveu perfeitamente o que o livro chama de círculo vicioso. É uma força poderosíssima na história. Instituições políticas extrativistas geram instituições econômicas extrativistas. Que geram riqueza para a elite. Que usa essa riqueza para solidificar ainda mais seu poder político. É um loop que se reforça. E temos um exemplo claro disso. O mais dramático é o das Coreias. Após a divisão no Paralelo 38, eram o mesmo povo, mesma história, mesma cultura. No norte, Kim Il-sung e a elite comunista impuseram instituições políticas e econômicas totalmente extrativistas. Propriedade privada foi abolida, mercados foram proibidos. O resultado foi fome e pobreza extrema para a população, mas um poder absoluto para a dinastia Kim, que dura até hoje. No Sul, apesar de ter começado com governos autoritários, eles abraçaram a propriedade privada, investiram em educação e se integraram ao mercado mundial. O resultado foi um dos maiores milagres de crescimento econômico da história. Duas trajetórias opostas, nascidas do tipo de instituição política que foi imposta. E o círculo virtuoso, ele também se retroalimenta. Sim, felizmente. Em um sistema com instituições políticas inclusivas, o poder é mais distribuído. Isso leva a instituições econômicas inclusivas,
que geram prosperidade de forma mais ampla. Com isso, o poder da antiga elite diminui e o poder de novos grupos, de empreendedores, de trabalhadores, aumenta. Isso torna mais difícil para qualquer um tentar reverter o sistema e voltar ao extrativismo. A própria população se torna uma guardiã das instituições. Ok, então temos esses dois caminhos, o virtuoso e o vicioso. Mas isso me deixa pensando. Parece um pouco que alguns países tiveram sorte e outros azar. Como esses caminhos tão diferentes começam? Ninguém escolhe conscientemente, vamos seguir o caminho do fracasso. É aqui que a análise histórica do livro fica fascinante. Eles argumentam que esses caminhos não são predestinados. Eles são formados pela interação de dois fatores: pequenas diferenças institucionais e conjunturas críticas. Vamos decifrar isso. O que seria uma conjuntura crítica? É um grande evento que chacoalha a sociedade, que quebra o equilíbrio existente. Pode ser uma nova tecnologia, a abertura de uma rota comercial, uma guerra, uma revolução ou, o exemplo que eles usam, uma pandemia. O ponto-chave é que o impacto dessa crise não é o mesmo em todo lugar. O resultado depende das pequenas diferenças que já existiam em cada sociedade antes da crise. E o grande exemplo disso seria a peste negra, certo? O exemplo definitivo. No século XIV, a peste negra varreu a Europa, matando entre 1/3 e metade da população. Uma conjuntura crítica monumental. A mão de obra se tornou extremamente escassa em todo o continente. Mas a resposta a essa mesma crise foi radicalmente oposta no leste e no oeste europeu. Por quê? Quais eram as pequenas diferenças? Na Europa Ocidental, como na Inglaterra, o sistema feudal já estava um pouco mais enfraquecido. Os camponeses tinham um pouquinho mais de autonomia, sabe? Um pouco mais de poder de barganha. Com a falta de trabalhadores, eles conseguiram exigir salários maiores, mais liberdade e, eventualmente, o fim da servidão. A peste, interagindo com essa pequena diferença, empurrou a Inglaterra na direção de instituições mais inclusivas. Entendi. Já na Europa Oriental, onde os senhores feudais eram muito mais poderosos e organizados, a resposta foi o oposto. Eles usaram seu poder para esmagar os camponeses e impor uma segunda servidão, ainda mais brutal que a anterior. As instituições se tornaram ainda mais extrativistas. O mesmo choque, resultados opostos. Isso é incrível. Uma pequena diferença no poder dos camponeses no século XIV pode ter ajudado a selar o destino de metade do continente por séculos. Imagino que esse efeito cascata tenha se amplificado ainda mais com a chegada das grandes navegações e a colonização das Américas. Foi exatamente o que aconteceu. A colonização foi outra conjuntura crítica. E, de novo, o modelo de colonização dependeu das condições encontradas. Na América Latina, os espanhóis encontraram sociedades densamente povoadas e altamente organizadas, como os impérios Azteca e Inca. Certo. O que eles fizeram? Simplesmente decapitaram a elite local e assumiram o controle da estrutura extrativista que já existia. Eles implementaram a encomienda e a mita. Que eram, na prática, sistemas de trabalho forçado, né? Exato, disfarçados de tutela. Tudo para obrigar a mão de obra indígena a extrair ouro e prata das minas. Eles replicaram e intensificaram o modelo extrativista. E na América do Norte foi diferente. O plano dos ingleses não era o mesmo. Extrair o máximo de riqueza possível. O plano era o mesmo, mas a realidade foi outra. Eles não encontraram grandes impérios para conquistar nem populações densas para escravizar. As populações nativas eram mais esparsas e resistiram. O plano de forçar os outros a trabalhar para eles simplesmente falhou. A Virginia Company tentou, mas os colonos simplesmente fugiam para o mato. A única maneira de atrair gente para a colônia e fazê-la produzir era oferecer incentivos. E que incentivos foram esses? Primeiro, o Headright System, um sistema que dava um pedaço de terra para cada colono que chegasse. Era o oposto da concentração de terras da América Latina. E o mais importante, em 1619, para dar aos colonos uma voz e convencê-los a ficar e trabalhar, eles criaram a Assembleia Geral da Virgínia.
Foi o começo da democracia nos Estados Unidos. Ela não nasceu de ideais iluministas, mas, na verdade, da necessidade. O extrativismo falhou e a única alternativa foi criar instituições mais inclusivas. Essa diferença inicial, nascida das condições locais, colocou as duas Américas em trajetórias completamente diferentes. O que nos traz de volta para o presente. Se essas trajetórias são tão antigas e reforçadas por esses círculos viciosos, um país que começou no caminho extrativista está basicamente condenado a continuar nele? A mudança é possível? Essa é a pergunta de $1 trilhão. O livro é um tanto pessimista nesse ponto por causa de um conceito que eles chamam de lei de ferro da oligarquia. A tendência histórica é que, quando um regime extrativista cai, a nova elite que assume o poder não destrói o sistema. Ela simplesmente assume o controle das mesmas instituições extrativistas para benefício próprio. A estrutura permanece, só muda quem está no topo. Isso explica por que tantas revoluções de independência na África ou na América Latina não resultaram em prosperidade. Exatamente. Em lugares como Serra Leoa ou Guatemala, as elites que tomaram poder após o fim do colonialismo simplesmente mantiveram as mesmas estruturas de exploração para o seu próprio enriquecimento. O círculo vicioso é terrivelmente resiliente. Quebrá-lo exige muito mais do que apenas trocar de líder. Mas, por outro lado, o círculo virtuoso também tem sua própria resiliência, certo? Ele cria defesas contra retrocessos. Sim, e essa é a parte mais otimista. Uma vez que as instituições inclusivas se consolidam, elas são difíceis de derrubar. O livro dá o exemplo da Revolução Gloriosa na Inglaterra, em 1688, que limitou o poder do rei e fortaleceu o parlamento. Isso criou um pluralismo que impediu a volta do absolutismo e, não por acaso, abriu o caminho para a Revolução Industrial acontecer ali. Um exemplo mais moderno e fascinante é o dos Estados Unidos nos anos 30. Franklin D. Roosevelt era um presidente imensamente popular e queria aprovar suas políticas do New Deal, mas a Suprema Corte as bloqueava. Ele propôs um plano para aparelhar a corte, adicionando 9 juízes que votariam a seu favor. Nossa! Mesmo com todo o seu poder e popularidade, o Congresso, incluindo o seu próprio partido, barrou a iniciativa. Eles perceberam que enfraquecer a independência do judiciário para um ganho de curto prazo abriria um precedente perigoso, que poderia, no futuro, ser usado contra eles. A lógica do pluralismo, de que as instituições protegem a todos, prevaleceu. Mas o livro não fecha completamente a porta para a mudança, certo? Ele cita o caso da China, que é complexo. Uma ditadura política que, ao mesmo tempo, promoveu um crescimento econômico espetacular. Como isso se encaixa na teoria? A China é o grande porém. Os autores admitem que é possível ter crescimento sob instituições políticas extrativistas, como a China fez após as reformas de Deng Xiaoping. Reformas que introduziram alguns elementos de instituições econômicas mais inclusivas, como direitos de propriedade mais seguros e abertura de mercados. Isso tirou centenas de milhões da pobreza. A grande questão que eles deixam no ar é: esse crescimento é sustentável ao longo prazo? Historicamente, o crescimento sob regimes extrativistas eventualmente para, porque falta a destruição criativa, sabe? A inovação que ameaça a elite política e que só floresce em sistemas verdadeiramente inclusivos. A China, para ele, está numa encruzilhada. Então, amarrando tudo, a grande mensagem que fica é que as nações não fracassam por serem tropicais, por terem uma cultura específica ou por seus líderes não terem estudado economia o suficiente. Elas fracassam porque suas instituições são desenhadas para beneficiar poucos à custa de muitos, matando na raiz os incentivos que geram prosperidade. E a riqueza nasce do oposto, de instituições inclusivas que espalham o poder e as oportunidades. É a síntese perfeita e nos deixa com uma provocação final para pensar. A análise mostra como esses caminhos institucionais são construídos ao longo de séculos, frequentemente por acidentes históricos e respostas a crises. Isso levanta uma questão fundamental para o nosso tempo. Considerando o imenso peso da história
E a força do círculo vicioso, até que ponto as nações presas nesse ciclo hoje podem, de forma consciente e deliberada, projetar e construir instituições inclusivas, ou será que uma mudança real e profunda depende sempre de uma nova, rara e totalmente imprevisível conjuntura crítica que force a mão de todos?